Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos à sexta unidade da disciplina de Tecnologias Educacionais da pós-graduação em Docência na Educação Básica. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor durante esta aula. Como audiodescrição, eu sou um homem loiro, estou trajando uma calça jeans, sapatos pretos, camisa bordô, camisa social bordô. Ao meu fundo, uma plotagem branca com detalhes em verdes e os dizeres EAD mudando realidade. O meu sinal para a comunidade surda, Rafael. E ao meu lado, a intérprete de Libras. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre gamificação. Como fazemos para inserir a gamificação ou por que gamificar uma aula? Então, como sugestão de leitura que foram base para a produção dessa aula, temos o livro Ludicidade, Jogos Digitais e Gamificação na Aprendizagem, que está disponível lá na minha biblioteca através do acesso pelo SWAP. Então, consultem essas referências básicas que foram utilizadas para a aula em caso de dúvidas ou para ampliar o conhecimento sobre a temática. A segunda sugestão de leitura é o Gamificação em Debate, que também está disponível lá na minha biblioteca virtual. E alguns exemplos a gente vai referenciar a esse livro. Okay? Então, os jogos eletrônicos, já avançando um pouco, porque o homem é um ser que brinca. Desde criança, aprendemos brincando. Já os jogos eletrônicos, isso que a gente vai ser objeto da aula de hoje, foram construídos por esforços acadêmicos militares com essa função de ensinar aos soldados. Então, a função maior era para o poder bélico. Posterior, já na década de 70, os jogos passaram a ser utilizados como meio de entretenimento, criando assim uma indústria de jogos, que hoje movimenta bilhões de dólares. Mas por esse seu passado histórico de uso para o meio militar, os jogos foram associados à violência. Mas, contrariando esse pensamento, ele saiu de vilão a um possível herói. Na fala do Steve Jobs, em 2005, ele surpreendeu a todos ao afirmar que os videogames são capazes de desenvolver diversas habilidades cognitivas nos seus jogadores. Por quê? Porque, segundo o autor, alguns desses jogos possuem estruturas narrativas complexas, exigindo dos seus usuários sofisticações intelectual para resolver problemas de curto a longo prazo, já que necessita que os seus jogadores tomem decisões de nível tático e estratégico. E em muitas situações, essas decisões precisam ser rápidas. Isso desenvolve a capacidade do jogador. Agora, o que nos motiva a jogar? Rodrigues, ele apresenta 5 fortes motivos que nos levam a jogar. Primeiro, o aprendizado. A maior parte dos jogos, acabamos aprendendo algo por jogar. Segundo, pelo desafio. Como que eu faço para passar de fase? Ou como que eu faço para derrotar o meu adversário? Ou para ganhar mais pontos no jogo? E o terceiro é a questão do feedback. E os jogos em si, a maior parte, além daquele feedback final, fornece feedbacks imediatos, o que acaba motivando o jogador. Parte desses feedbacks são imediatos. Além disso, pelo significado épico de você ser importante na vitória do jogo, para ganhar o jogo. Por mais que seja um jogo jogado em duplas, em grupo, você faz parte desse grupo que foi vencedor. Com isso, você tem o prazer autotélico associado a essas características. E os jogos eletrônicos e a cultura maker, a gente pode estabelecer uma relação a essa cultura maker, de aprender fazendo. Por quê? Como que a gente aprende a jogar determinado jogo eletrônico? A maior parte dos jogos inicia com um tutorial, mas um tutorial curto.
porque ninguém teria paciência de aprender todas as fases dos jogos para depois começar a jogar. Um jogo a gente aprende jogando, a gente aprende ou descobre como passar determinada fase, ou como conseguir mais pontos, ou aonde conseguir determinado prêmio do jogo. Então, com isso, o jogo ele fortalece essa cultura maker de aprender fazendo. Eu aprendo o jogo conforme eu estou jogando. E o uso dos jogos na educação justifica-se e pode ser utilizado das seguintes formas. Primeiro, aprender através dos jogos. Isso vai acontecer quando os jogos são utilizados para ensinar determinado componente curricular. Então, eu tenho um objetivo específico de ensinar determinado conteúdo. Já aprender com os jogos é quando esses jogos eles são utilizados como exemplo. Ele só vai explicitar algo que já foi trabalhado. Exemplos para ensinar conceitos, métodos relevantes. Ou ainda, os jogos podem ser utilizados, por exemplo, para aprender construindo esses jogos. Então, o que eu preciso, por exemplo, de saber para construir um jogo no estilo de um canhão acertando um alvo? Que movimento que esse projétil faz? Qual a física por trás? É um movimento parabólico. Então, vou precisar de entender o conceito de equação do segundo grau. Então, qual que é a altura, ou seja, o ponto desse vértice? Eu vou desenvolver os conceitos para criar os jogos. Então, o objeto de aprendizagem está no fazer o jogo, elaborar o jogo, construir o jogo, entender a mecânica, os passos. Então, o objetivo é aprender a criar o jogo aprendendo determinado conteúdo. E aí, lá no nosso momento síncrono, veremos como criar um joguinho utilizando o Scratch. Qual a mecânica por trás deste jogo? Então, quais os passos que eu preciso seguir para construir um jogo, por exemplo? Se é um jogo de primeira pessoa, segunda pessoa, se é um jogo tridimensional, se é um jogo planificado, por exemplo, estilo Mario. Como que se dá a construção dos jogos? Mas, para a gente não avançar muito nesse conceito, porque envolve outras áreas do conhecimento, a gente vai aprender a construir um jogo simples que você poderia replicar, por exemplo, em sala de aula, utilizando a ferramenta Scratch. Outra forma de você levar o conceito de jogos para a sala de aula é, por exemplo, utilizando o software chamado Kahoot, onde você pode criar uma competição de questões de múltipla escolha, onde o aluno que acertar mais questões e mais rápido ganha mais pontos. Com isso, você pode até motivar os alunos a estudar aquele conteúdo antes, já que ele quer ganhar a competição, ele quer ganhar os jogos. Então, não deixe de participar lá do momento síncrono para a gente criar junto um jogo educacional. E ficam as referências e na próxima aula a gente já vai ver a última parte da nossa ementa, que é as ferramentas colaborativas. Até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.